ver qual que é a melhor condição para o público, Wallace, e também com relação ao som, tá bom? Então depois você dá um feedback lá para a sonoplastia, pensionato, de como está a condição, tá bom? Que Deus possa nos abençoar nesse culto dessa manhã. Perdoe os nossos muitos erros, nossos muitos pecados, tá bom? Como você está, te convido a fechar os olhos e orarmos. Querido Deus, aqui estão os teus filhos. Muitos estão acampando, alguns estão viajando, mas os teus filhos estão nesse dia de sábado, que é o memorial, adorando a Ti. Esteja conosco, que tudo que possamos fazer aqui na nossa imperfeição possa ser corrigido na perfeição de Cristo Jesus, o nosso Redentor e Salvador. Amém. Estamos passando por um período de algumas anomalias, gripe, etc. aí, né? Ainda não acabou a crise do Covid, temos que estar atentos, tá bom? E então, o louvor que seja para só honra e glória de Deus. Não olhe as nossas imperfeições, né, Maísa? Mas olhe sim o nosso louvor. E no Cristo, dá-nos tua paz, 496. Se você está feliz, diga amém. Amém. Que grande alegria. Olha, estive pensando durante essa semana, Beto, cada um de nós, você já quase desistiu de algo? Já quase desistiu de algum acontecimento? Imagine que teve alguém que não desistiu. Ele chorou,
ele foi espancado, ele foi crucificado e teve que carregar a sua cruz. Ele ficou angustiado pelo pecado, mas não desistiu. Você sabe de quem eu estou falando? Daquele que é o doador de vida, aquele que é o doador da paz. Convido vocês a colocar em pé, meu querido, para cantarmos Volta para Mim. Medite nas palavras desta música, não só a melodia bonita e gostosa, mas em que cada sentido faz esta letra. Se eu tenho um sonho, meu sonho é ver Jesus. Isso é real na tua vida? Tocar o seu rosto, beijar suas mãos, encontrar os que perdi, ser completo, ser feliz. E agora? Jesus, volta pra mim. Jerusalém é o meu lar. Não tardes em voltar. Preciso ao teu lado estar. Me leva para o céu, onde é o meu lugar. Tem um sonho no teu coração. Meu sonho é estar com Jesus Todos os dias. todos os dias e me banhar em tua glória eternamente. Estou aqui a esperar. Não demores a voltar, Jesus. Volta pra mim. Jerusalém é o meu lar. Não tardes em voltar. Preciso ao teu lado estar. Me leva para o céu, Jesus. Tem que ser real. Volta pra mim. Todos os dias. Na minha e na sua vida. Jerusalém é o meu lar. Não tardes em voltar. Preciso ao teu lado estar. Me leva para o céu,
sua fronte para nós falarmos com o nosso Deus. Querido e bom Pai que estás no céu, somos muito gratos a Ti, ó Deus, por estar aqui em Tua Santa Casa nesse momento. Somos gratos a Ti também, ó Deus, por essa semana que se passou, que tivemos momentos em nossas vidas felizes, tivemos momentos tristes, angustiantes, mas em todos os momentos o Senhor estava lá, junto conosco, segurando a nossa mão, compartilhando os momentos da nossa vida. Porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege e cuida de nós. Que cada momento aqui, ó Pai, durante esse culto de oração, esse culto de honra e glória ao Teu nome, o Senhor possa estar conosco. Que Teu Santo Espírito possa estar falando aos nossos ouvidos. E que a Sua mensagem esteja sendo gravada em nossos corações, ó Deus. Fique conosco e que cada dia nós possamos estar mais perto desse lar, que é aí contigo, ó Deus. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Dos pequenos é o reino dos céus. Amém? Bom dia, igreja. Bom dia, crianças. Tem mais alguma criança sentada aí atrás? Então venha. Quem falou eu? Então venha. Queridos, tudo bem com vocês? Feliz sábado. Que bom que nós estamos hoje na casa de Deus, né? É um lugar diferente, mas sabe que eu já me acostumei? É bem tranquilo, né? Porque a presença de Deus está aqui e nós sabemos que isso é uma coisa muito importante, né? Um presente para mim. Ai, que legal. Quem gosta de ganhar presente? Eu gosto. E agora ganhei um presente, ó, cor-de-rosa. O que será? Vamos abrir para ver o que tem aqui dentro? Quem quer saber o que tem aqui dentro? Ah, então vem cá me ajudar, Manu. Abre para mim aqui, Manu, por favor. Minha mão está ocupada. Abre, Manu, bem rápido, porque eu quero ver. Vira assim, porque todo mundo quer ver. Quero saber o que tem dentro. Quem será que mandou esse presente? Ai, sabe o que eu queria ganhar? Eu queria muito ganhar um fone de ouvido, aquele sem fio. Sabe para quê? Para eu estudar. Gravar tudo que eu preciso e sair assim, andando e escutando. Será que é isso? O que será, Manu? O que tem aí, Manu? Opa, um fone de ouvido, é o que eu queria. Abre para mim, Manu. Quero ver se ele é branco, se é... Mostra para eles, Manu, a cor. Não tem nada. Que brincadeira sem graça, né? Agora eu fiquei triste, eu queria tanto um fone de ouvido. Pensei que tinha um presente ali para mim. Segura para mim, tá, Manu? Depois eu pego. Fiquei muito triste, não quero nem segurar agora. Senta lá, princesa, obrigada. Vocês já passaram por essa situação? Alguém enganar vocês? Enganar é uma coisa muito triste, não é? E nós não devemos fazer esse tipo de coisa. Que triste que é. A história de hoje está relacionada a isso. É uma história que tem na Bíblia de um moço chamado Jacó. Jacó tinha um irmão gêmeo. E um dia, Jacó enganou seu pai. Que coisa mais triste, né? E por conta disso, ele teve que fugir para bem longe, onde moravam os parentes da sua mãe. E quando chegou lá, Jacó viu uma moça muito bonita. E vocês acreditam que Jacó se apaixonou por aquela moça? Ele ficou tão encantado com aquela moça, que ele queria se casar com ela. Mas para se casar com essa moça, naquela época, eles tinham que pagar um dote. Tinha que juntar muito dinheiro e pagar um dote para casar com a moça. Só que Jacó saiu fugido, não tinha nada, né? Então ele fez uma proposta para o pai da moça. Sabe qual era o nome dessa moça? Quem sabe dessa história? Fala, Danilo. Não, fala, Danilo. Rebeca. Era Rebeca?
Raquel, o nome da moça. O Danilo só trocou. Ele se apaixonou por Raquel, que era filha de Labão. E ele então fez uma proposta para o pai dessa moça. Olha, eu vou trabalhar 7 anos. 7 anos é pouco? É muito tempo, né? E o pai da moça ficou encantado com a proposta. 7 anos trabalhando de graça? Eu quero. Para ele poder se casar com Raquel. Naquele tempo, as moças, quando chegava o dia do casamento, elas usavam um véu que cobria todo o rosto. Chegou aquele grande dia do casamento, uma festa estava sendo preparada. Imagine como estava Jacó, né? Tinha trabalhado 7 anos para se casar, chegou o grande dia. Gente, vocês não sabem o que aconteceu com ele. O que aconteceu? Espera aí que eu vou te dar o microfone para você falar. O pai da moça enganou Jacó. Ele deu a mais velha. Que coisa mais triste, né? Foi exatamente o que aconteceu comigo agora há pouco, né? Uma coisa semelhante. Alguém tinha mandado para mim, eu pensei que era um fone e não tinha nada. Que coisa mais triste. Obrigada, viu, Gregory? Então foi exatamente o que o Gregory falou. Chegou no dia, Benjamin, na hora que ele olhou para a moça, não era a Raquel, era a Leia, a irmã da Raquel. E sabe por que ele fez isso? Ele fez porque naquele tempo tinha que se casar primeiro a irmã mais velha. Mas ele fez algo muito errado, né? Ele enganou Jacó. Que triste, né? Existe essa história na Bíblia, mas ela existe para nos mostrar que nós não devemos enganar ninguém. Que Deus possa nos abençoar, que nós estejamos assim bem atentos para não sermos enganados, mas que também não venhamos enganar ninguém. Vamos orar? Feche os olhinhos. Grande Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui na tua presença. Obrigada, Pai, por cada um que aqui está. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, especialmente as crianças. Que, Pai, essas atitudes negativas não façam parte das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos sentar lá perto do papai e da mamãe? Obrigada, viu?
Oremos. Querido e bondoso Deus que estás nos céus, obrigado, Senhor, por mais esse sábado de vida que o Senhor está nos concedendo. Senhor, aceite os nossos dízimos, nossas ofertas, em honra e louvor ao teu nome. Abençoe cada um de nós no restante desse dia. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, querida igreja. Feliz sábado a todos. Convidamos a casal bonito, Sérgio e Salete, aqui na frente. Eles passaram 2 semanas, né? 2 semanas com a cesta, por um motivo especial que nós não tivemos condições de estar aqui. Mas conte alguma coisa, como que foi a semana, as 2 semanas? A igreja esteve orando, não é? Então, como foi a semana de vocês? A semana foi tranquilo. Eu tive que comer 2 vezes o produto aqui, né? Porque, na realidade, 2 vezes não pôde ser sorteada. Mas, graças a Deus, foi uma bênção em nossa vida. E foi tranquilo, graças a Deus. Foi a semana de bênçãos, né? Obrigada a todos que oraram, né? E espero que a próxima família também seja sorteada hoje. Amém. Obrigado. Agora vamos sortear outra pessoa. Ficam 2 famílias só. E nós concluímos. A Viviane. Se encontra a família do Irailson e a dona Viviane. Eu vi que ela estava aqui. Dona saidinha? Por favor, se alguém puder localizar ela para que nós possamos entregar a cesta espiritual. Aí está chegando. Família do Irailson Groski e a dona Viviane Groski. Foi hoje sorteada, né? Para ter a cesta espiritual. Tá bom. Então, nós agora vamos curvar nossa fronte. A igreja também permanece em tipo de referência para termos uma oração com nosso Deus. Eterno Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de um novo sábado. Estamos reunidos para louvar e bendizer seu santo nome. Obrigado, querido Deus, pelas semanas, 2 semanas que passaram, tanto o irmão Gabriel como a Salete, com tuas bênçãos maravilhosas, Sérgio, para que pudessem realmente eles desfrutar dessas bênçãos que o Senhor conceda a cada um de nós. Da mesma forma, queremos te pedir, querido Deus, e rogar que teu santo e bom Espírito esteja acompanhando a família de Irailson e da Viviane, e que tudo será para a honra e glória de nosso Senhor. Bênçãos que rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns. Parabéns. Um feliz sábado a todos os irmãos. Tudo bem com vocês? Olhe para o seu lado, cumprimente a pessoa que está ao seu lado. Se é algum amigo visitante que está aqui, ajude ele a se localizar quando formos sair para a escola sabatina, tá bom? Fique atento a isso. Olhe para as pessoas ao seu redor e cumprimente. E também guie certinho no caminho, tá? A nossa escola sabatina vai ser no segundo... Não, vai ser em várias salas do 1º piso, né? Isso mesmo. Vamos aos anúncios? Vocês sabem que os nossos desbravadores estão acampando nesse fim de semana, não é mesmo? Então, vamos orar pela segurança, pelo cuidado da diretoria e também dos membros do clube. O nosso primeiro anúncio. Já está ali? É que eu não estava vendo aqui, desculpa. Pode voltar. Aventureiros, por favor.
Hoje tem reunião do Clube de Aventureiros às 16h30 aqui na escola. As crianças precisam trazer o seu caderno de atividades, também o estojinho com lápis, borracha e os lápis de cor, para que possam fazer as atividades do caderno. Próximo anúncio. Hoje tem Jotão Distrital, que é o nosso antigo JA, que a gente se encontra com todos os jovens do distrito ali no Catre. Normalmente tem uma confraternização depois, e dessa vez vai ter também. Mas normalmente também tem bola, futebol, vôlei, para quem gosta de jogar bola, mas hoje não vai haver essa parte da reunião social, tá bom? Então vai ter o Jotão às 17 horas. Todos os jovens do nosso distrito estarão lá, você também vai estar lá. E aí, depois vai ter uma confraternização, um lanchinho. Se você quiser colaborar, pode levar um bolo, um salgado, um suco para participar desse lanche coletivo. E aí, depois nós nos dirigiremos para casa, porque não vamos poder ter a hora da bola depois, tá bom? Mas é só dessa vez, porque os desbravadores estão acampando justamente ali no Catre e vão utilizar a quadra de esportes. Próximo anúncio, a classe bíblica continua. A cada domingo, mais um capítulo do livro de Apocalipse é estudado, utilizando o guia Bíblia Fácil, que faz com que o estudo do Apocalipse seja muito simplificado, muito fácil de entender. É só vir e participar. Essa classe bíblica é tanto para pessoas adventistas, quanto para pessoas não adventistas. Então, você pode trazer amigos visitantes. Todos os domingos, às 18h50, aqui no Colégio Adventista. E olha só para as mamães de plantão aqui. O Ministério da Criança e o Ministério da Mulher estão organizando um chá da tarde muito especial. Uma programação bem carinhosa e acolhedora para todas as mães. Não é só para as mamães do Ministério da Criança, tá? Se você já tem filho crescido, não tem problema, pode vir também. Será às 18h30 aqui no colégio, no dia 8 de maio, que é o Dia das Mães. A gente espera você aqui, mas tem um detalhe. Embora o Ministério da Criança e o Ministério da Mulher estarão organizando esse chá, nós também pedimos a colaboração das irmãs. Por isso está sendo passada uma lista. Então, se você puder falar com a Ivete, com a Vivi, que estava aqui à frente ainda agora, ou com a Márcia, você vai poder colaborar. E aí a gente vai dividir os pratos e todo mundo vai poder trazer. E a gente vai curtir esse momento especial entre as mamães. Tá bom? É isso. Por favor, siga-nos nas redes sociais, Ias de Foz 2 no Instagram e também no YouTube. Está sendo feita a transmissão dos cultos todos os sábados. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo sábado. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar.
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. E sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, e Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e 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 usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Um feliz sábado, igreja. É muito bom estar com vocês mais uma manhã desse sábado. Colocar aqui um cronômetro para mim não perder a hora com vocês aqui. Também gostaria de cumprimentar a todos que nos acompanham na internet, nessa linda manhã de sábado, uma manhã fresca. Hoje está um clima agradável, vejo aqui muitos rostos conhecidos, algumas pessoas que eu ainda não vi. Se você é um membro da nossa comunidade que está nos visitando pela primeira vez, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, aqui é a sua comunidade, o seu lar. Queridos, nesta manhã de sábado, você teve a oportunidade de vir na igreja, você está tendo a oportunidade de nos assistir pela internet, nesse presente momento, ou no futuro. Se o pessoal da sonoplastia puder projetar primeiro o telão. Nesta manhã, eu trouxe uma mensagem para vocês, uma mensagem muito bacana, muito tranquila,
que tocou o meu coração e também eu acredito que deve tocar o coração de vocês a respeito dessa temática. Todos nós, queridos, nós temos um personagem bíblico, alguma história bíblica, que motiva o nosso coração, que nos dá ânimo, alguma história bíblica que nos inspira. Eu acredito que todos nós temos um personagem bíblico que nós nos identificamos. E quando a gente lê lá em Hebreus capítulo 11, para mim é um capítulo bíblico que eu gosto muito, que ali fala sobre os heróis da fé. Ali fala sobre Sansão, fala sobre Abraão, né? Fala sobre Gideão, fala sobre homens e mulheres valentes, né? Que levaram a sua vida com Deus. E eu fico imaginando como se eles tivessem a Bíblia que nós temos hoje na época deles, e eles lendo o nome deles na Bíblia, como que eles se sentiriam? Como será que eles veriam a sua vida frente à Bíblia? E assim como eu acredito que vocês tenham esse personagem bíblico favorito também. E nesta manhã, queridos, o tema do sermão é Atos 29, escrevendo a minha história. Eu queria que vocês colocassem no coração de vocês justamente essa temática, que cada um de nós podemos escrever a nossa história bíblica. A nossa vida pode estar atrelada com Jesus Cristo. Cada um de nós somos chamados a testemunhar de Jesus Cristo, escrever a nossa história com Jesus Cristo. Nesta temática que nós somos convidados a ter uma história com Jesus Cristo, eu lembro muito bem das palavras do apóstolo Paulo, né? Que a gente não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de almas. Queridos, antes de nós iniciarmos a leitura bíblica, gostaria de convidar vocês para fazer uma pequena oração comigo. Senhor Jeová, derrame agora sobre nós o Teu Santo Espírito. Usa, meu Deus, como Teu instrumento nesta manhã e prepare, ó Deus, o coração das pessoas para ouvir a Tua palavra. Dá-nos agora a Tua presença. Por Jesus oramos. Amém. Amém. Todos nós, queridos, somos convidados a escrever a nossa história com Jesus Cristo. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá no livro de Atos, no capítulo 1. E nós vamos, pouco a pouco, entender como escrever a nossa história com Jesus Cristo. Atos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1, a partir do verso 6. Aqui no verso 6 fala o seguinte: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram a Jesus: Senhor, será este o tempo ou este século em que restaures o reino a Israel? Destaco para vocês aqui a palavra restaures o reino a Israel, porque nós vamos compreender muito bem o que significa essa palavra, porque restaurar ao reino a Israel era um termo de nacionalidade. Verso 8. Jesus Cristo, na última parte do verso, Jesus Cristo fala: E recebereis poder ao descer sobre vós o que? O Espírito Santo, e sereis o que? As minhas testemunhas até os confins da terra. Eles fazem uma pergunta para Jesus Cristo, e Jesus Cristo dá uma outra resposta, não corroborando com a ideia deles inicial. Verso 9, ditas essas palavras, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem os encobriu de seus olhos. Verso 10, e estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Verso 11, eles disseram: varões galileus, porque estáis olhando para alturas? Esse Jesus que foi dentre vós, foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Aqui, queridos, nós temos uma esperança.
Talvez uma esperança frustrada dos discípulos a respeito da nacionalidade, da restauração do reino de Israel. E Jesus volta para o céu e os homens, os varões se colocam ao lado dos discípulos ali e fala que Jesus Cristo voltará. Recuando novamente o que o próprio Jesus diz lá em João no capítulo 14, que fala que quando Ele for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para onde quer que eu estou, estejais vós também. Queridos, esse termo da volta de Jesus é muito frequente utilizado no Novo Testamento, o termo parousia, que significa que a parousia, ela era um termo oficial na época do Império Romano, quando o governador ou o imperador ia visitar alguma de suas províncias. Então, o governador ou o imperador mandava seus oficiais na frente, avisando que a parousia do Senhor viria, do rei viria. E dessa forma, querido, utilizando esse plano de fundo, escrito no Novo Testamento, esse termo parousia, fala que nós devemos nos preparar a nossa igreja, preparar a nossa vida para a volta do Rei, para a volta de Jesus. É um termo muito frequente utilizado. E pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo termo parousia, nós vemos lá no Apocalipse algo relacionado à volta de Jesus. Quando Jesus Cristo voltar e levar o seu povo, iniciará uma nova sessão no tempo. E essa sessão no tempo nós conhecemos como o milênio. Então, queridos, pela volta do imperador do universo, será iniciada uma nova sessão no tempo, uma nova sessão, uma nova vida no tempo. E, queridos, todas as pessoas, desde Gênesis ao Apocalipse, viveu o quê? Esperando a volta de Jesus Cristo. Ao lermos, queridos, o relato da criação, nós vemos primeiro dia, no segundo dia, no sexto e no sétimo dia, todos os dias, Deus, Ele criando e preenchendo. E no final de toda a criação, Deus fala o quê? E tudo foi o quê? Muito bom. E no sétimo dia em especial, Deus, Ele cria o tempo, mas Ele não cria nada. Deus, ao Ele criar o sétimo dia, Ele preenche o sétimo dia com a sua presença. Então, queridos, nós vemos que Deus, Ele criou o nosso planeta, criou a natureza, com um propósito de ser tudo muito bom. E ao entrar o pecado no mundo, pela ocasião da entrada do pecado, por sinal, o episódio mais triste da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3, nós vemos a entrada do pecado, e com a entrada do pecado no nosso planeta, nós experimentamos a morte, a dor, o sofrimento. Mas ao mesmo tempo em que a morte, a dor, o sofrimento, fome, doenças, são parte do nosso cotidiano, concomitantemente junto, todos os crentes, desde Adão e Eva até nesse presente momento, nós vivemos com a expectativa da redenção do pecado e da redenção do nosso planeta. Todos nós vivemos assim, queridos. Nós vivemos na expectativa, como Paulo bem pontuou na sua carta aos Romanos, que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro de corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando eu paro para analisar essas palavras do apóstolo Paulo, queridos, eu posso compreender o anseio que ele tinha no coração da restauração do reino de Deus. Que Deus, ele restaure o nosso planeta. E esse é o combustível de todos os crentes em Deus. Não somente do Messias que viria, como o Messias veio. E nós vemos agora a nova igreja no Novo Testamento, lutando pela parousia do Rei. Ou seja, agora pela restauração do nosso planeta e pela libertação desse cativeiro de pecado. Segundo
Segundo a promessa em Gênesis capítulo 3, nós vemos que ali há uma profecia messiânica, né, da redenção do mundo. E essa promessa, queridos, é que quando o primogênito viria, ele pagaria pelo preço do pecado, nos resgataria e também faria que toda a criação voltasse ao seu plano original. E quando nós damos o texto bíblico, nós vemos Adão e Eva, nós vemos Noé, Abraão, Jacó e todos os outros crentes que são inumeráveis na Bíblia. Eles criam que o primogênito viria e seria o redentor do pecado e do planeta. E Jó, ele bem expressou esse sentimento, falando que não outros olhos viriam a Deus, mas que os seus próprios olhos viriam a Deus. Eu encontro nas palavras de Jó esse sentimento que nenhum outro olho, nem os olhos do profeta viria a Deus, mas o próprio olho de Jó. E assim também é, queridos, o anseio do meu coração. Também Simeão, se você ler lá o relato do nascimento de Jesus Cristo, Simeão, ele era o homem que esperava a consolação de Israel. E essa expressão consolação de Israel fazia parte de uma fórmula de oração judaica, em que falava que eu possa ver a consolação de Israel, ou seja, que eu viva para ver o quê? O Messias. Imagina só, queridos, desde Adão e Eva até no nascimento de Jesus Cristo, passaram-se ali 2000 anos, ou um pouco mais, ou um pouquinho menos. E geração após geração, a promessa ia se passando, e as pessoas reafirmando novamente a sua esperança no Messias que viria. E novamente o apóstolo Paulo, ele fala que, vindo porém à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. No momento exato do nosso planeta, Jesus Cristo veio e nasceu. Nós lemos esse relato do nascimento de Jesus Cristo lá em Lucas, né? Que estando ali aconteceu de completar-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, e enfaixou e colocou ele numa manjedoura. Nós vemos aqui que a esperança de todos os crentes estava se concretizando no nascimento de Jesus Cristo. Que o nosso planeta poderia ser voltado novamente ao seu plano original da criação. O que eu quero que vocês compreendam, queridos, é que além de nós buscarmos o Jesus bíblico, que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, nós também devemos parar e analisar quem Ele é, a criação. A gente entender do reino, aquilo que Ele propôs, o propósito que Ele colocou na Bíblia para a gente. Nós devemos, queridos, não olhar somente para os escritos bíblicos, lógico, esse é o principal, mas devemos também olhar para a eternidade, almejar a eternidade, elevar a nossa mente para as coisas eternas. E assim, queridos, nós podemos ter uma noção de espacialidade daquilo que Jesus Cristo veio fazer nesse planeta e quem é Jesus Cristo. Assim, querido, viveu todos os crentes até nós hoje. E esses crentes que nós encontramos na Bíblia, lógico, os bons relatos, né? Homens e mulheres tementes a Deus, por mais que eles são humanos, nós vemos uma narrativa bíblica que eles não trocaram as coisas temporais contra as coisas eternas. Enquanto as pessoas, queridos, contemporâneas a Jesus Cristo, buscavam de Jesus um revolucionário, um líder que pudesse derrotar ali o jugo político romano e devolvesse a glória da nação de Israel, isso que tanto os discípulos quanto as pessoas buscavam de Jesus, outras pessoas buscavam de Jesus uma libertação temporal, talvez uma bênção temporal, uma enfermidade, enfim, alguma coisa temporal. Mas nós vemos que a missão de Jesus Cristo era muito maior e muito mais nobre do que isso. A missão de Jesus Cristo era de ordem celestial e não temporal. A missão que Jesus Cristo veio cumprir foi a libertação de todo o universo da existência do mal, pois na cruz ficou cravado
o direito à libertação da existência do pecado. Na cruz ficou concluído o direito de nós sermos religados novamente à eternidade. E o nosso mundo voltasse como era antes da glória, antes do pecado. E nessa temática também, semana passada eu fui pregar numa igreja e eu tive ali um encontro com um jovem e ele, usuário de drogas, né, enfim. Eu falei assim, moço, a gente estava fora da igreja, eu falei assim, olha para as estrelas. O Deus que criou essas estrelas está com você. Um dia na eternidade, você e eu poderemos andar entre essas estrelas. Não olhemos somente para baixo, mas olhemos para cima, para o alto. Olhemos e buscamos a Deus que habita nas alturas. Não troquemos, queridos, as coisas passageiras frente àquilo que é eterno. Queridos, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, nós vemos uma frustração muito grande. Eu queria que vocês acompanhassem esse relato dessa frustração, lá em Lucas, no capítulo 24. Volte um pouco a sua Bíblia. Nós vamos ler aí um pequeno relato de qual era o sentimento, não só dos discípulos, mas de toda a nação israelita, o que eles esperavam que o Messias deveria fazer. Se vocês voltarem um pouquinho em Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, nós vamos pincelar alguns textos aí. Na minha Bíblia, fala o seguinte, no verso 13, Lucas 24, verso 13. Naquele mesmo dia, ou seja, o dia da ressurreição, 2 deles, os discípulos, estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, aproximadamente 11 quilômetros. Verso 14, iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Eu acredito que aqueles 2 discípulos, quando estavam caminhando, estavam falando a respeito de Jesus Cristo, o que eles esperavam do Messias, como que as coisas deveriam se suceder diante da ótica deles, né? Verso 17, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? Que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam o quê? Entristecidos. Verso 19, Jesus, lhes perguntou, quais? E os 2 explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e do povo. Verso 21, ora, nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é este o 3º dia que estas coisas sucederam. Eu acho interessante aqui que eles falaram, ora, nós esperávamos que ele fosse quem? Redimir a Israel. O pronome ele é enfático, que justamente eles criam que Jesus Cristo era o Messias de fato, mas não compreendiam a missão de Jesus Cristo. E o segundo destaque que eu dou no verso 21 é redimir Israel. Sem dúvida, o conceito daqueles homens sobre o que era a obra de remediar a Israel se limitava principalmente à salvação política do jugo romano. A ideia judaica de que a salvação era questão de nacionalidade. Essa questão de nacionalidade, eles queriam que Jesus Cristo restaurasse Israel do jugo político romano, retirasse ali o governador, né, toda a nacionalidade, devolvesse, restaurasse a nação de Israel. E essa ideia judaica de restauração temporal cegou o povo frente àquilo que Jesus Cristo veio de fato fazer na nossa terra. E esse foi um dos motivos que levou o povo da nação judaica a rejeitar o Messias. E eles esperavam que o Messias aparecesse como um príncipe poderoso à frente de um exército e derrotasse em todos os seus algozes. Nós podemos continuar lendo no capítulo 24 ainda do livro de Lucas. No verso 25, Jesus Cristo disse, ó nécios e tardos de coração para crer no que os profetas disseram.
verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava nas Escrituras. Queridos, diante de toda a preocupação dos discípulos, com seus planos agora frustrados, os seus olhos estavam vendados, como diz lá no verso 16 ainda desse capítulo. Demonstrava que as expectativas dos discípulos a respeito do Messias foram frustradas. No verso 30, e aconteceu que quando estavam à mesa tomando Jesus o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. O verso 31, então se abriram os olhos e o reconheceram. Foi necessário que Jesus Cristo desse um estudo bíblico novamente para os seus discípulos. E quando eles abriram o coração à influência do Espírito Santo, algo maravilhoso aconteceu. Quando nós abrimos o nosso coração à influência do Espírito Santo, como diz lá Jesus Cristo, não se coloca vinho novo em odre velho, porque a pessoa, para receber a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, ela não pode estar com a mesma mente, ela tem que estar disposta a receber a mensagem, e não fazer que a mensagem se adapte a ele, mas que ele se adapte à mensagem de Jesus Cristo. Quando nós abrimos o nosso coração à influência do verdadeiro Espírito Santo, da influência de Jesus Cristo, a nossa visão a respeito das coisas mudam. E assim como foi na vida daqueles discípulos, todas as coisas mudou. Eles compreenderam, e os demais apóstolos também da nossa era, compreenderam a missão de Jesus Cristo. E quando eles compreenderam a missão de Jesus Cristo, aí começa a história da igreja do Novo Testamento. E essa nova igreja do Novo Testamento, queridos, nós temos o privilégio de participar. Eu e você, nós temos o privilégio de participarmos da obra evangélica de Jesus Cristo. A mesma igreja que os discípulos fundaram há 2000 anos atrás, nós temos o privilégio de estarmos junto a ela hoje. Além dos 12, nós podemos citar alguns outros nomes. Nós podemos citar Apolo, podemos citar Paulo, Príscila e Áquila. São infinitos nomes. Nós também podemos citar aqui os nomes de muitos crentes anônimos durante toda a Idade Média. Como diz lá em Apocalipse, capítulo 6, verso 10, que essas pessoas que com seu sangue cravaram o Evangelho ao mundo, esses homens e mulheres valorosos, pelo seu sangue proclamaram o Evangelho. E uma citação que eu gosto muito, que eu levo para o meu coração, Martinho Lutero, em sua composição, ele expressou muito bem o sentimento de todas as pessoas que compreenderam a verdadeira missão apostólica. Vocês conhecem muito bem também. Sabeis quem é Jesus? O que ele venceu na cruz? Senhor dos altos céus, sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Queridos, esse aqui é o ápice de todo o entendimento cristão. Se nós entendermos quem é Jesus, o que ele veio fazer, qual que foi a missão de Jesus Cristo, a nossa ótica muda. Eu faço uma pergunta para vocês essa manhã. Qual que é a identidade desse povo que nasceu depois do outono de 1844? O que aquele povo, depois de 1844, tem anunciado ao mundo? Tem anunciado a respeito da volta de Jesus Cristo? Tem anunciado a guardar os mandamentos de Deus? A restauração do reino de Deus? Não somos indicados profeticamente o tempo pelo qual nós estamos vivendo? Eu faço uma pergunta aqui, essa manhã também para vocês. E você compreende a identidade do povo qual você faz parte? Você consegue compreender aonde que você está situado? Se você consegue compreender, queridos, essa é a mais alta e sublime missão que um ser humano tem.
Sabe por quê, queridos? Porque se você compreende qual que é a sua missão, o privilégio que você tem de participar da missão de Jesus Cristo, você é literalmente o embaixador do imperador do rei, do imperador do universo. Se você compreende a missão que você tem, você vai à frente do mundo anunciando a parousia do rei. No verso 32 ainda de Lucas capítulo 24, e fala o seguinte: e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando Jesus Cristo pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras? Eu destaco aqui para vocês a palavra ardia o coração. Como, queridos, arde o coração se não for pela influência do Espírito Santo? Não é a influência do Espírito Santo que faz o nosso coração viver e estar na missão? Pregar, cantar, educar, cuidar da igreja, anunciar as boas novas aos nossos vizinhos, amigos, aos desconhecidos. E essa aqui, queridos, é uma linda citação da serva do Senhor, que ela fala o seguinte: maravilhosa será a transformação operada naquele que pela fé abre a porta do coração ao Salvador. Nós temos essa chance, queridos, de abrir o nosso coração ao Salvador, para a influência do teu Santo Espírito. No verso 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, os quais diziam: o Senhor ressuscitou. Verso 35, então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Nós vemos aqui agora os discípulos, poucas horas frustrados atrás, a respeito de quem era o Messias. Jesus Cristo conversou com eles, eles estavam abertos a receber a mensagem de Jesus Cristo. Quando eles receberam a mensagem de Jesus Cristo, o que eles fizeram? Eles saíram a anunciar as boas novas. Eles não ficaram parados e nem retiveram a mensagem para eles, mas a partir daí nós vemos uma mudança de ótica na vida deles. Fica claro, queridos, que eles não estavam apenas anunciando a ressurreição de Jesus Cristo, mas a restauração de todo o nosso planeta. E nós vamos ver alguns exemplos, como as pessoas viam também a missão de Jesus Cristo. Agora, nós vemos os discípulos de Jesus Cristo despojando das suas pretensões temporais e almejando as coisas eternas. Eles agora não queriam apenas as coisas temporais, e na verdade eles queriam o quê? A instauração do reino de Deus, a eternidade. Por isso que Paulo, ele expressa muito bem esse sentimento na sua carta à igreja em Roma, porque ele fala o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser reveladas em nós. Paulo, ele fala muito bem que não importa o que a gente passa nessa vida, o que importa é aquilo que nós vamos viver na eternidade. O apóstolo Paulo, ainda agora a sua carta à igreja em Corinto, novamente ele fala a mesma fala, só que de maneira diferente. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O apóstolo Paulo, ele fala que, acima de todo sofrimento, tudo que a gente vive nessa vida não tem comparação com o peso da glória a ser revelado nos filhos de Deus. Que não é para a gente ficar olhando hoje para as coisas que a gente vê, para as coisas temporais, mas almejamos a eternidade. E queridos, essa é a nossa mais alta, sublime esperança. O peso da glória
compreender, queridos, como que as coisas vão suceder, como nós devemos viver. E essa é a motivação e o maior anseio, a instauração do retorno, a instauração do reino de Deus e o retorno de Jesus Cristo, e a liberdade desse cativeiro de pecado, mas para a glória e a eternidade. Tanto é a mudança, queridos, no coração dos discípulos. O apóstolo Pedro também faz a mesma declaração agora, a sua carta, na sua segunda carta às comunidades cristãs da Ásia Menor. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Nós vemos os discípulos mudando a sua ótica e as suas esperanças a respeito de quem era Jesus. Para que a eternidade, queridos, e a vinda do Rei fosse uma realidade ainda na época dos discípulos, alguma coisa deveria acontecer. E eles lutaram bravamente para que isso pudesse ser uma realidade ainda nos seus dias. Nós vemos lá em Mateus capítulo 24 que fala o seguinte: e será pregado esse evangelho a todo mundo para testemunhar às nações, então virá o fim. Em Mateus 28 fala, que ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Queridos, nós vemos agora na história de Atos, eles querendo que Jesus Cristo volte, agora não para a libertação temporal, mas para a libertação eterna. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês, no último texto dessa manhã, lá em Atos capítulo 29, pode abrir a Bíblia de vocês em Atos 29, e segure aí em Atos 29. Atos 29. Meus irmãos, diante desta grandiosa e sublime missão comissionada por Cristo, os seus seguidores, nos é ofertada a mesma caminhada dos discípulos. Nós temos que olhar para a Bíblia e olhar a verdadeira missão, para que essa promessa, querido, seja concretizada ainda na nossa época, no nosso tempo. Eu quero fazer um pequeno pincelamento para vocês a respeito da história do livro de Atos. Depois de haver escrito o início da história de Jesus Cristo no Evangelho que leva o seu nome, Lucas, o historiador da Igreja Apostólica escreveu o livro de Atos, uma história maravilhosa acerca dos acontecimentos da igreja primitiva. O livro de Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas, para mostrar que a obra de Cristo não parou quando ele foi levado ao céu. Agora, o livro de Atos prossegue a missão de Jesus Cristo, agora só aqui pelo intermédio de quem? Do Espírito Santo. O livro de Atos, querido, ele abrange o período mais crítico da igreja, de 31 a 63. São 32 anos aí de relato bíblico. E Lucas, quando a gente vai lendo o relato de Lucas, ele é um exímio escritor bíblico, e o livro de Atos, provavelmente ele escreveu no ano de 63, porque ele deixou de indicar aqui o julgamento de Paulo, que deu aproximadamente no ano 68. Então, o livro de Atos deve ter parado de ser escrito por Lucas aproximadamente no ano 63. Toda a obra que Lucas escreveu em Atos foi logicamente inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu a mente e o conteúdo que deveria ser incluído. Também Lucas, ele não revela a perseguição que os cristãos tiveram no ano de 65 por Nero em Roma, fato que não está relatado no livro de Atos.
O livro de Atos, querido, relata o progresso da igreja, incluindo seus triunfos e fracassos, sua admirável unidade na missão e a história de seus líderes cheios de virtudes. O livro de Atos é a verdadeira, objetiva e fiel, a história do livro de Atos, escrita com grande riqueza literária. A narração escrita por Lucas é vibrante e é feita com desenvoltura. O que Lucas escreveu não é uma simples história de feitos humanos, embora os protagonistas sejam, na mais visível humanidade de sua experiência, atuavam sob o poder do Espírito Santo. Nós podemos agora dizer que o livro do Atos dos Apóstolos poderia ser chamado o quê? Atos do Espírito Santo. Porque através do Espírito Santo, que homens e mulheres puderam escrever essa linda história, como é relatado por Lucas. O que Lucas deseja mostrar é que a pregação do Evangelho é uma obra espiritual, sujeita à condução do Espírito Santo. E pessoas, homens e mulheres, líderes e pregadores, dirigentes, todas as pessoas, pensam e atuam em harmonia com o quê? Com o Espírito Santo, e almejando de fato a instauração do reino de Deus. E para Atos, para essa igreja em Atos, tem uma promessa, tem uma profecia muito específica, que nós encontramos lá em Joel, que fala o seguinte: e acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e filhas de vós profetizarão, e os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Queridos, para a igreja de Atos é prometido o derramamento do Espírito Santo. Nós vemos que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja primitiva, sobre toda a Idade Média, e especialmente agora no tempo do fim. A citação também da serva do Senhor, ela fala que quando pusermos o nosso coração em união com Cristo e a nossa vida em harmonia com a sua obra, o Espírito que caiu sobre os discípulos no dia do Pentecostes será derramado sobre nós. O profeta Isaías, no capítulo 2, tem uma outra profecia a respeito da igreja de Atos, que fala o seguinte: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e ele se levará sobre os outreiros, e para lá fruirão todos os povos. Irão todas as nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Aqui, queridos, o profeta, falando nos últimos dias, faz referência ao tempo do fim, ao tempo que eu e você vivemos hoje, ao Deus de Jacó, ao Deus de Israel. E agora, queridos, nós vemos que Deus, Ele está agindo por intermédio do novo Israel. E Ele deseja que esses homens e mulheres do novo Israel utilizem a Bíblia, utilizem a religião como algo verdadeiro, como algo útil, e que torne a religião, torne a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo tão atrativo na vida pessoal deles, que outras pessoas vão ver a mudança na sua vida e vai desejar também seguir a Jesus Cristo. E a palavra Sião, queridos, aqui é um lugar onde que se ensina a lei. Nós temos um povo sobre a terra que ensina a lei de Deus, não com legalismo, mas como um sinal de obediência voluntária. O profeta Zacarias também fala que homens e mulheres que não são do povo de Deus se agarrarão nas orlas dessas pessoas e fala assim: vamos, me ensine a guardar as leis de Deus. Mas isso só será possível com a atuação do Espírito Santo na nossa vida.
como Lucas foi um exímio escritor bíblico, detalhista em sua pesquisa. Como você vê aí em Atos 28, não uma conclusão da história. Lucas, por ele ser quem ele foi, como que ele escreveu com tanta riqueza literária, tanto o livro de Lucas, o Evangelho, quanto o livro de Atos, há uma interrupção na história. Mas essa interrupção, queridos, é apenas a narrativa da história de Lucas. Você sabe aonde que está escrito Atos 29? É a minha e a sua história. Por isso que a mensagem dessa manhã é escrevendo a minha história em Atos 29. Porque como o livro de Atos não foi concluído por Lucas, está sendo concluído por cada um de nós. E é um chamado, queridos, a cada um de nós a testemunharmos Jesus Cristo. E como é indicado na profecia, nós estamos na época e no momento certo, para que a parousia do Rei seja nos nossos dias. Eu tenho duas citações que eu gostaria de ler para vocês. Se encontra no livro Desejar Todas as Nações, no capítulo 31. A serva do Senhor escreve o seguinte: todos quanto preferem o reino de Cristo, reino de amor, justiça e paz, colocando os interesses do reino de Cristo acima dos interesses pessoais, acham-se ligados ao mundo do alto e pertencem todas as bênçãos necessárias na vida. No livro da providência de Deus, o volume da vida, a cada um de nós é dada uma página, e essa página nos é dada e contém cada particularidade da nossa história. O Atos 29, queridos, é a história da minha e da sua vida. Nos é dado esse volume para que possamos encravar o nosso nome na Bíblia. Imagine agora, se fosse Josué, se fosse Moisés, lendo o teu nome em Hebreus capítulo 11, qual o sentimento que eles teriam da tua vida? Homens e mulheres, inspirados e guiados pelo Espírito Santo para uma obra verdadeira. Quando o nosso coração estiver todo inflamado de amor por Jesus e pelas pessoas por quem Ele morreu, o êxito acompanhará os nossos esforços. Perguntemos a nós mesmos: não posso ser o meio para salvar alguém para o reino de Deus? Necessitamos das profundas atuações do Espírito de Deus em nosso coração, para que não sejamos apenas capazes de assegurar as vestiduras brancas para nós mesmos, mas que influenciemos a outros de tal modo que seus nomes sejam escritos no livro da vida, para nunca serem apagados. Essa é a história de Atos, a história da minha e da sua vida. Enquanto o Pedro canta, se você sentir vontade de escrever o teu nome, convido você no final para a gente ficar em pé e fazer uma oração, pedindo que o nosso nome ali seja escrito em Atos 29 e também que o nosso nome esteja em Hebreus capítulo 11 da Biblioteca Celestial. Não quero ser alguém que cai e se acomoda pelo chão. Não quero ser quem atrapalha a caminhada de alguém. Eu quero me oferecer para ir buscar o meu irmão lá no deserto, pelo mar ou pelas terras de ninguém. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz.
Quero transmitir a paz que antes já transporta em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Quero ir pra guerra com preparo e estar pronto pra lutar. Eu quero a força que só vem ao perceber que sou refém e decidir buscar a luz e espalhar pra quem não tem. E quando o fim se aproximar, tudo que eu quero é te abraçar. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transporta em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Valeu a pena ser. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Valeu a pena. Canta junto comigo, vai. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Nos é ofertado, queridos, uma página na Bíblia que com a nossa vida é relatada pelos anjos. Que a nossa vida seja escrita em Atos 29. Que a nossa história seja uma história de missão, uma história de comunhão com Deus. Assim como nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, a história de homens e mulheres. Que a nossa história seja tão bonita quanto as pessoas que nós lemos na Bíblia. Senhor Jeová, derrame sobre a nossa vida o Teu Santo Espírito, que nos és prometido na Bíblia. Que nós podemos, ó Deus, viver uma vida de inteira missão para o Senhor, dedicada à Tua obra. Nós vemos que no livro de Atos são homens e mulheres imperfeitas, mas pela atuação do Espírito Santo, quando eles se entregaram e abriram o teu coração, o coração deles, nós vimos que eles tiveram um grande avanço na pregação do Evangelho em sua época. Homens e mulheres com defeitos de caráter, mas porém, com a atuação do Espírito Santo, eles puderam concluir a obra do tempo presente deles. Ó meu Deus, derrame o teu Santo Espírito sobre cada família, sobre cada pessoa aqui que está hoje, e sobre as pessoas ligadas a nós. Também, ó Deus, para que possamos transbordar essa verdadeira felicidade a outras pessoas que estão perdidas, para que o nosso nome, ó Deus, seja escrito em Atos 29, a nossa história ali seja escrita.
para que a Tua vinda, ó Deus, seja real na nossa época. Para que não sejamos somente libertos do pecado, mas para que possamos, ó Deus, ver a Tua face nos nossos próprios olhos. Que nós, ó Deus, não lemos mais sobre a Tua história, mas possamos ouvir da Tua boca as Tuas histórias a respeito da nossa vida. Por favor, meu Deus, nos batize hoje e sempre com Teu Santo Espírito. E dá-nos, ó Deus, uma boa escola sabatina. Abençoe, ó Deus, também os líderes da nossa igreja aqui local. Abençoe a família pastoral. E abençoe também, ó Deus, as pessoas que estão em grande necessidade da nossa comunidade. Dá-nos, ó Deus, agora a Tua presença. Em Jesus oramos. Amém. Muito bem. Estamos aqui para a abertura da Escola Sabatina, no qual nós estudamos durante essa semana, a lição número 5, Todas as Nações e Babel. Nós vimos aqui, primeiro, com os nossos primeiros pais e agora com os descendentes de Noé, no qual eles quiseram mais uma vez tomar o lugar de Deus. Né, Marci? Eles quiseram mais uma vez tomar o lugar de Deus. E isso acontece não só no passado, mas também hoje. Elon Musk, que o diga, né? Querendo montar hotel lá em Marte, quer chegar. Então o homem está sempre querendo tomar o lugar de Deus. Isso é fruto do pecado. Um recadinho. Eu não sei qual classe usa a sala 22. Quem usa a sala 22? Mas excepcionalmente hoje vocês vão usar a sala 24, tá bom? É inglês não, né? Não sabe? Ok. No momento certo vão saber. Usa a sala 24, no qual é aquela que nós estamos dando culto, que está tendo culto, tá bom? Convido vocês a colocar de pé. Cantarmos o hino 122. O que penso do meu mestre? Vou contar-vos o que penso de meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Eu mudou-me, eu bem sei completamente.
Amém? Oremos. Deus Todo-Poderoso, nosso louvor em continuação ao seu nome neste momento e em todo esse dia, porque tu és digno de todos os elogios. Nós somos gratos pela mensagem que ouvimos aqui até agora e clamamos que o Espírito Santo continue conosco agora na recapitulação da lição em classes. Que o Senhor continue conosco, se faça presente em nossa vida, mudando nosso coração. Oramos por Jesus. Amém. Pode ser 19. Pode ser 19. Botar você de novo no grupo, beleza? Você achou melhor não fazer no dia de sábado, mas você faz o seguinte. Você sabe onde o pastor mora? Não sei. Nesse prédio aqui atrás. Não, eu te passo o endereço. Ou eu passo de endereço, você consegue vir aqui? Não, mas é que é a mesma coisa. Não, o teu tá reservado. Eu só não quis trazer hoje, para não pagar e não receber. Mas se você não conseguir vir aqui, eu levo para você lá, na tua casa. Se puder levar, sabe? Porque eu tô com um tablet, eu tô com 3 telefones estragados. E eu tenho, meu grupo de trabalho é bastante, e eu tô com o chip parado. Segunda-feira eu vou ver se eu consigo levar para você, tá? Tá bom, tá. Fechou? Obrigado. Tamo junto, meu irmão. Boa, Furão.